Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Abigail, ou talvez Abigail. Abigail, muito mais maneiro. Vamos já estabelecer isso agora. É um filme de 2024 que foi dirigido por Matt Bertinelli-Olpin e Tyler Gillett, que também são conhecidos como o coletivo de cinema Radio Silence, que fizeram o primeiro VHS, fizeram Casamento Sangrento e estouraram pro mainstream agora com Pânico 5 e Pânico 6. E esse filme tem um elenco bem variado, com a Melissa Barrera, de Pânico 5 e 6, Dan Stevens, o Ryan Gosling com desconto, que recentemente apareceu aqui na trecheira no Godzilla vs Kong 2, também desse ano, Alicia Weir, que fez a Matilda no musical novo da Matilda, Katherine Newton, de Freak no Corpo de um Assassino, Angus Cloud, do Euforia, Coitado, foi de base, né, tadinho? William Catlett, que fez a série do Raio Negro, Eu não sei nem o que é Raio Negro. é super-herói. Não é porque eu não conheço super-herói que eu sou burra, né? E o Kevin Durant, que eu sempre lembro como o mercenário vilão da 4ª temporada de Lost. Essa provavelmente foi a introdução de elenco mais longa que a gente faz aqui no canal em anos. Em parte porque eu acho que esse filme acertou muito num elenco bem carismático, bem conhecido, e em parte porque eu geralmente tenho muita preguiça de ficar só listando nome de gente que tá no filme aqui, porque isso aqui é um vídeo de análise, não é pra ter currículo de ator. Eu não tinha ideia nenhuma do que era esse filme, foi o lançamento que saiu meio surpresa pra mim. Eu só fiquei meio decepcionado porque quando eu vi o nome Abigail, eu achei que ia ser finalmente a adaptação cinematográfica que todos os metaleiros estão esperando do álbum Abigail do King Diamond, que é uma história de terror gótico, mas não era isso. Mas enfim, Abigail é um desses filmes que ele muda completamente de estilo na metade, a gente recomenda ir assistir ele sem saber nada, mas é aquilo, só de você pesquisar o nome desse filme no Google, você já vai saber qual é a virada da metade dele. É um desses filmes que não tem como você nem falar a trama dele sem dar um spoiler. Então a gente não vai se dar muito trabalho de esconder isso nessa review, não. O próprio marketing do filme, os posters, o trailer já entregam essa virada da metade da trama, e na verdade o contexto de surgimento do filme também. Então pra gente falar disso agora, a gente já vai falar um pouco da virada dele, então já fiquem avisados aí. Mas uma coisa que eu não sabia desse filme e só fui descobrir depois que assisti, é que ele é parte da retomada que a Universal tá fazendo dos monstros clássicos dos anos 30. Ela tentou fazer um universo compartilhado meio Marvel lá com o filme da Múmia do Tom Cruise em 2017, que foi um fiasco completo, eles desistiram da ideia. E aí, a partir disso, a Universal achou que a melhor abordagem pra fazer esses filmes foi fazendo filmes individuais de terror autorais. Ela acertou bastante com O Homem Invisível do Liu Anel, aí depois teve o Renfield, que foi bem qualquer coisa, mas mais ou menos nessa época que o Renfield lançou, ela também anunciou que estava preparando um tipo de reboot da Filha do Drácula, o filme de 1936, que ia ser dirigido pelo Radio Silence. A parada foi mudando com o tempo, eles largaram o nome de Filha do Drácula e chegaram com o nome de Abigail. Que, mais uma vez, é um nome muito mais maneiro. E ela é uma personagem original, mas que é uma releitura disfarçada desse filme clássico de monstro, olha só. Mas é aquilo, eu não vi a Filha do Drácula dos anos 30, mas eu duvido que a trama tenha qualquer coisa a ver com esse. Certamente que não. O que me surpreendeu, na real, é que a trama desse me lembrou muito um outro filme que a gente viu faz muito tempo, que é um filme sul-africano chamado From a House in Willow Street. A gente assistiu ele pra falar na trecheira, mas foi um filme que foi tão sem graça, não aconteceu nada, que a gente só desistiu da ideia. Foi numa época pré, sei lá, Sister Krampus e The Culling, né? A gente tinha critérios na época. É engraçado porque você falando o nome, eu lembro da trama, que era meio que isso, uma galera que invade uma casa, só que a menina tá possuída. Mas eu tenho zero lembrança do filme. Mas é isso, é um filme que eu não lembro de nada, porque eu achei ele muito ruim. Só que eu achei que essa premissa dos bandidos sequestrando uma menina possuída era muito boa, muito original, e dava pra fazer um filme melhor com ela. E foi isso que o Radio Silence fez aqui. No melhor estilo deles, eu achei que foi um filme que conseguiu misturar bem o terror e a comédia. E no geral, acho que é isso, né? É um filme que é só divertido mesmo. Ele lembra muito o Casamento Sangrento. Na estética, no estilo de humor, na questão de sobrevivência num ambiente fechado, muita coisa aparece. Mas antes de falar mais sobre Abigail, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam dele, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal e acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher os filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, o que é sempre bem importante, né? Então, vamos à trama. Abigail é sobre uma equipe de 6 ladrões e mercenários que são contratados para sequestrar a filha
filha bailarina de um milionário. Eles conseguem fazer isso sem muitos problemas, mas aí todos eles têm que passar a noite nessa mansão velha bizarra, vigiando a garota para receber o dinheiro no dia seguinte. Só que quando um deles morre de maneira misteriosa, os personagens percebem que estão presos lá dentro. E agora tem alguma coisa esquisita caçando eles nesse lugar bizarro. E se você já viu o trailer do filme, ou alguns posters, ou qualquer imagem de divulgação, você já sabe que a garota é um vampiro e é isso mesmo. A coisa que mais me chamou a atenção desse filme logo de cara é que ele é nada menos que um Five Strangers, né, cara? Afinal de contas, aquelas pessoas estão ali, elas não se conhecem, elas estão presas num lugar e elas precisam fazer uma coisa pra escapar e sobreviver. Só aí o filme já me ganha. Eu gostei da dinâmica entre os personagens, que é essa coisa de grupo de criminoso, ninguém sabe a identidade ou alguma coisa da vida um do outro, eles se conhecem só por codinomes, bem Cães de Aluguel do Tarantino. E os apelidos são inspirados no Rat Pack, que é um grupo de artistas que girava em torno lá do Frank Sinatra nos anos 50, era Frank Sinatra e amigos. Inclusive é uma cena bem rápida, né, que ele fala tipo, vocês são Frank, Peter, Joe e não sei o quê. Eu não sei como é que a galera decorou tão rápido quem era quem. Eu não ia saber. De jeito nenhum, mas nem se fosse nome de verdade. Mas os personagens são muito bem estabelecidos, sem a gente saber o nome deles nem nada, nessa primeira cena, que é a operação de sequestro acontecendo. A gente sabe um pouco da personalidade deles ali já, e também qual a função que eles desempenham nessa parada toda. Esse começo todo de filme é praticamente um final de filme de heist, de assalto a banco, que a gente vê cada personagem sendo especialista em alguma coisa e juntando suas habilidades pra fazer esse sequestro acontecer. E o filme já me ganhou aí, porque eu gosto bastante desse tipo de trama. Nesse começo a gente descobre que o mandante dessa parada é interpretado pelo Giancarlo Esposito, mais conhecido como Gus do Breaking Bad, que tá nesse filme meio que quase uma ponta, ele tá tipo em umas 2 ou 3 cenas, eu acho, e é um personagem muito misterioso no começo, ele tá lá mais como uma ferramenta de roteiro, eu acho, que ele pega o celular de todo mundo pra eles não poderem ser rastreados, e isso acaba deixando todos os personagens incomunicáveis, não podem chamar ajuda nem nada ao longo da noite, é um bom motivo pra ninguém ter celular ali, e é ele que impõe essas regras de não poder falar o nome real, de não poder contar da sua vida pessoal pras pessoas. Que é uma coisa que os personagens imediatamente desrespeitam, né? E não dá nem pra dizer que, eles estavam entediados, porque eles estavam ali, não tinha 5 minutos. E aí eles já começaram, um joguinho de adivinhação ali, de quem é quem. Só que a menina, ela é sinistra, acertou todo mundo só confirmou, é isso mesmo, é isso aí. Só voltou a falar realmente nome, sobrenome, prazer. Eu achei um bom jeito de apresentar os personagens, pra falar a verdade, que não é uma parada tão expositiva. Você estabelece um pouco também a protagonista, como ela é uma mulher astuta e observadora. Cara, é porque tem umas coisas que não tem como saber. Sabe? Que são sugestões muito específicas. Mas ainda assim é uma forma bem criativa de apresentar os personagens e a gente entender ainda mais de quem eles são ali, com base no que a gente já tinha visto na primeira cena. Vamos falar deles por alto aqui então, né? Começando com a Catherine Newton, que interpreta a hacker do grupo. Na primeira cena, ela aparece entrando no sistema eletrônico de segurança da mansão onde a garota mora e desativando tudo pra galera conseguir invadir. E ela é meio que estabelecida como uma menina rica e entediada que não precisa de dinheiro e tá fazendo tudo isso só pela adrenalina da coisa. E é bem isso que ela tá interpretando, né? Uma menina mimada que não tem muita noção da vida. Mas ela tem uma dinâmica com o personagem que é o Brutamontes, que eu achei engraçado, eles rendem momentos divertidos ali. É uma amizade inesperada que surge ali, né? Que ela é tipo a menina mais jovenzinha. Eu imagino que o Kevin Durant seja o ator mais velho desse grupo. E o Kevin Durant tá interpretando o capanga burro, né? E ele não tem muito mais além disso, é um personagem tão simples. Mas não precisa de mais do que isso. Porque ele é maravilhoso. Não tinha uma fala dele que eu não ria. E dessa vez não é nem a gente rindo porque a gente era idiota. O cinema em peso tava rindo. Não, é muito bom que ele é uma figura cômica que funciona. É o humor só dele sendo meio besta e falando coisa sem sentido ou falando coisa óbvia. Tipo, ele fica um mó tempão dando porrada num portão, tentando arrombar o portão. Quando ele não consegue, ele vira pra galera e fala: pô, tá trancado. É o tipo de humor que eu gosto. O humor bobo, porém não é burro. Não, e eu acho muito bom como isso mostra como o cara é bom ator também, né? Porque, tipo, você tem esse filme com várias estrelas mais jovens que estão fazendo vários filmes blockbusters atuais, e quem rouba a cena é o Kevin Durant,
o maluco que faz só, tipo, personagem secundário em um filme aleatório. O Angus Cloud interpreta aqui o motorista de fuga. Mas assim, se você tirar o fato dele ser um motorista de fuga, ele é exatamente o mesmo personagem de Euforia. Eu ia falar que eu gostei disso, porque ele é um contraste com os outros personagens, que é todo mundo muito, tipo, profissional, e ele é o criminoso mais, tipo, das ruas, mó estilo Zé Droguinha, que ele fala tudo arrastado, as palavras emboladas, ele não liga nada pra ninguém. É um personagem muito caricato, assim, mas que eu acho que funciona. Eu não tô falando que não funciona, eu tô falando que é o mesmo personagem que ele faz em Euforia. Que é um personagem que eu gosto, é um personagem que todo mundo gosta. Porque ele tem essa nuance dele de, estou sempre meio drogado e tal. Mas ele é muito carismático, né? O Dan Stevens é o líder da força-tarefa criminal ali, e ele é o personagem que mais estabelece como profissional, né? Que ele é curto e grosso, ele não quer saber da vida de ninguém, ele é meio que a autoridade ali, ele manda em todo mundo, e toda essa atitude dele faz o protagonista identificar ele como ex-policial. Mas eu acho que o Dan Stevens também é um ator muito bom, que tem um timing cômico até quando ele faz um personagem sério, então o personagem acaba sendo muito engraçado, muito cínico também. E já que a gente tem um ex-policial, claro que a gente tem um militar no meio, que é interpretado pelo William Catlett. E ele é um militar que tem uma sniper enorme e a função dele é ficar lá de tocaia defendendo o grupo enquanto cada um vai executando suas funções. O rifle dele some, mas isso meio que não é muito relevante não. Ele só some e tá perdido até agora. Não sabemos o que aconteceu. Eles dão muito destaque pra essa arma no começo do filme. Tem um plano que a gente vê pela lente que fica em cima dela. Ele aparece todo o tempo mirando nas coisas. Eu achei que fosse ser relevante em algum momento, mas não, nunca acontece, só desaparece. E no meio desse elenco de personagens aqui, eu acho que a protagonista acaba sendo a mais genérica, porque a Melissa Barreira tá fazendo a médica do grupo, a função dela é administrar os tranquilizantes pra garota e cuidar da garota sequestrada. E ela é a pessoa que tem uma inteligência emocional melhorzinha ali. Ela tem a função de conversar com a menina também, ela tem mais empatia, mais paciência, até porque ela é a única ali que eu acho que tem filho. Mas ao mesmo tempo eu achei ela tão a protagonista genérica, boazinha, sabe? E porra, num filme desse que você tem um grupo de gente trambiqueira e divertida como seu grupo de protagonistas, eu não queria a protagonista genérica, boazinha de sempre, sabe? E a gente sabe que a Melissa Barreira tem potencial pra fazer mais do que isso, sabe? É. A personagem até tem esses dramas, tipo o drama com o filho dela que ela negligencia, que é estabelecido no começo no celular dela, que tem um papel de parede dos dois ali, que ela olha com uma cara meio triste. Ou o drama dela ser ex-viciada em drogas, que o Dan Stevens percebe bem rápido, e na hora que ela tá lendo lá todo mundo e falando da vida de todo mundo pelo que ela observou, o Dan Stevens rebate com ela e fala: já me liguei que tu era viciada em droga também, e fala tipo que ela substituiu a droga por doce, ela tá comendo bala compulsivamente o filme inteiro. Isso é um detalhe legal que volta em várias cenas assim também, que estabelece bem a personagem. E a única personagem que falta falar que é muito importante é a Abigail, né? A menina bailarina que é sequestrada. E a menina é muito braba, né? Porque quando a Melissa Barreira entra no quarto pra falar com ela a primeira vez, a menina não perde tempo, ela já começa a apelar pro emocional psicológico, já começa a puxar informação da vida da Melissa Barreira, falar do filho dela. É uma personagem que até quando ela tá ali de menina inocente, indefesa, ela parece que tá no controle da situação. Não, você já pensa, essa menina é sequestrada todo fim de semana. Que isso, profissional da manipulação ali. É óbvio que ela começa a colocar os personagens uns contra os outros. Ela é uma personagem muito mais esperta e sagaz do que ela parece inicialmente. Mas aí também a gente sabendo que ela é uma vampira porque ela não é uma menina, né? Ela tem, tipo, sei lá, 400, 500 anos de idade já. Já tem tempo de estrada aí pra ficar sagaz. E isso que eu acho bizarro, porque o filme não mostra isso de cara, apesar de ser a divulgação, tem toda uma construção ali no começo pra fazer a gente achar que não vai ser um filme sobrenatural, que vai ser um filme de terror real ali. No primeiro diálogo que a menina tem com a Melissa Barreira, ela termina falando uma coisa do tipo: ah, que pena que vocês vão todo mundo morrer. Eles decidem descobrir quem que é o pai da garota que eles estão extorquindo ali, e ela fala um nome que todo mundo fica cagado de medo, porque é o cara que é tipo o chefe da máfia inteira dos Estados Unidos. O cara é o criminoso mais brabo de todos os tempos. É o Kaiser Soze. E é um roteiro bem construído, porque eles pensam em só ir embora quando eles descobrem isso, mas eles não podem, porque a essa altura eles já sabem demais um sobre o outro ali, e aí a menina viu a cara de um, então se ele for preso ele pode levar a captura dos outros, então eles têm que resolver isso de alguma maneira. E daí que os assassinatos começam a acontecer. Mas antes de entrar nisso, tem que falar que a direção do Radio Silence aqui é muito boa, é um filme muito dinâmico, que tem muito terror, tem muita ação, e são cenas sempre muito
compreensíveis ali, com uma ação bem coordenada, movimentos legais de câmera acompanhando os personagens durante os ataques da criatura, e tem muito humor também. Acho que a maior parte do humor vem do texto, né, que é bem engraçado, bem espertinho, os personagens são cínicos, mas ele também tem umas sacadinhas visuais legais na direção, do tipo, o Angus Cloud vê que o Kevin Durant tá dormindo e desenha uma piroca na cara dele. Aí na próxima cena que o Kevin Durant aparece, ele aparece muitos planos só mostrando ele meio que de perfil, mostrando só o lado esquerdo do rosto, até que finalmente alguém olha pra ele e fala: "O que é isso desenhado na sua cara?" E aí a gente vê o lado direito e lembra que ele tava com uma piroca desenhada ali. Que é um humor bem idiota, mas que é bem feito visualmente. Mas além disso, o filme é muito bonito. A fotografia é bonita, os cenários são maneiríssimos, toda a casa que eles estão tem vários ambientes diferentes e é tudo muito maneiro. E é tudo cheio de detalhezinho, assim, todo lugar que você olha tem alguma coisa pra você observar ali que tá acontecendo no cenário. É muito maneiro. Eu peguei uma vibe muito mansão velha, abandonada, que seria perfeita pra um filme de Resident Evil ou alguma coisa assim. Porque é muito isso, sabe? Tipo, é um ambiente todo caindo aos pedaços, mas tem muita coisa ali, tipo uma armadura do lado da porta, uns quadros, umas estátuas antigas, que já dá uma dica também de como os personagens são anciões, né? E aí tem essas cenas que os personagens vão explorar a mansão, e a gente vai vendo vários ambientes diferentes, tipo a cozinha velha com uma despensa enorme ali, bem macabra. A Melissa Barrera descobre uma biblioteca muito foda, tem um visual muito legal ali, essa coisa da janela redonda que ela abre puxando uma corda e lança uma luz focalizada nesse chão com um padrão diferente. E aí tem uma estátua que tem bastante foco dentro dessa biblioteca, que é um cara adulto com uma menina, criança. O cara da Euforia descobre um corredor escuro com vários desenhos antigos que já começam a dar uma dica da temática de vampiro ali, que a gente vê essa mansão com um monte de morcego em um desenho. A gente vê também a pintura da estátua da biblioteca, né? O cara com a garota, mas ele percebe que a garota tem a mesma cara que a menina que eles sequestraram. Então tem muita dica ali do que é o filme. E eu acho que dá pra gente entrar na spoiler zone agora, né? Quer dizer, por que não, né? Esse filme inteiro, a premissa dele já é um grande spoiler, né? Então é isso. You've just crossed over into the spoiler zone. O grande problema desse filme é que ele é todo construído pra chegar nessa grande revelação que a garota, na verdade, é uma vampira, mas que tá sendo usado incessantemente como marketing. Então, pra gente, isso foi uma grande revelação na hora. Pra quem já viu o trailer, é meio que uma investigação desnecessária ali, porque você já sabe. E acaba tendo muita enrolação na trama, se você parar pra pensar por esse lado. Que aí tem todo o lance do Valdez, o capanga mágico desse mafioso que mata as pessoas de jeitos misteriosos. E tem toda essa parte bem clássica de Five Strangers que eles começam a suspeitar que um deles é o tal do Valdez. Cara, eu acho tão desnecessário isso, e eu acho que isso tá no filme só pra mostrar como a protagonista é burra. Porque depois de toda aquela cena dela, porra, eu sou foda, eu sei ler as pessoas, eu percebo todos os maneirismos, a menina vampira engana ela sem nem tentar. A menina vampira vira pra ela e fala: "Ah não, porque ó, seguinte, o Dan Stevens veio aqui e me falou que ele é o Valdez", e a protagonista acredita na garota cegamente, sabe? Tipo, é a garota que ela tá sequestrando, a garota é a que tem todo motivo pra mentir na cara dela. Ah, eu tava achando maneiro essa hora deles não saberem ali e de um deles poder ser o Valdez. Eu tava envolvida. Mas é muito estúpido! É um dos clichês de filme de criança malvada que eu mais odeio, que é o protagonista que dá muita moral pra criança, obviamente mal intencionada, sem motivo nenhum. Ah não, é a criança que a gente tá sequestrando aqui, mantendo ela contra a vontade dela, claramente ela deve ser o pináculo da verdade. Cara, não, eu achei isso surreal. A protagonista desse filme é terrível. Eu não tô falando que ela é inteligente, eu tô falando que eu tava achando divertido ali, o babado. No final nem tem Valdez, né? Valdez é o nome de bicho-papão que eles inventaram pra justificar quando a menina vampira ou o pai dela, que é o vampirão também, matam as pessoas que incomodam a máfia. Mas uma das paradas mais maneiras do filme e que é bem relevante pra história é que quando eles percebem que fizeram merda ali, que a criança realmente é filha do mafioso perigoso, a casa simplesmente entra no modo de lockdown e começa a descer parede, que é um contraste bem interessante com toda essa atmosfera clássica da casa,
com uma coisa mais tecnológica das armadilhas ali. E aí esse é o momento que eles percebem que, na verdade, eles é que estão presos na casa. Aquilo ali foi tudo armado pra eles serem as presas ali. Mais tarde, quando a gente descobre que a garota é vampira, a gente já imagina que aquilo ali é um sacrifício e que ele vai servir de lanchinho pra menina. Mas é isso, a personagem se transforma em vampiro no meio de uma cena de diálogo, que os personagens estão discutindo o que vão fazer com ela. E, de novo, é o tipo de filme que todo mundo só aceita na hora. Eu acho isso muito bom. Que não tem negacionista, eles só falam, ok, ela é um vampiro, como a gente vai lidar com ela? Eventualmente, o plano que eles acabam usando é que eles sabem que o tranquilizante que eles usaram pra sequestrar a garota funcionou. E aí eles, depois de muito tentar, conseguem usar o tranquilizante da menina, e aí eles só prendem ela, tipo, no elevador, eles não matam a garota, só enfiam uma estaca, acabou. Mas eles não fazem isso porque a Melissa Barreira tem alguma lógica troll ali de tentar capturar a garota pra tentar usar ela de moeda pra sair da casa, ou alguma coisa assim, eu não sei. É porque na cabeça dela, se eles matassem a garota, eles iam morrer na casa porque não iam conseguir sair. Então, a estratégia é só tranquilizar a menina, prender ela pra negociar com a garota como que saía da casa. Mas eu acho isso meio estúpido também, né? Porque, tipo, você prefere ficar preso nessa casa com uma vampira ou sem uma vampira? Sem uma vampira. É mais fácil você achar o caminho pra fugir dali, pra desativar o lockdown sem uma vampira te perseguindo, né? Sem uma ameaça maior. Mas eu gosto que a vampira é uma personagem muito cínica também, né? Que ela fica presa no elevador e ela fica fazendo joguinho mental com todo mundo, colocando um contra o outro o tempo todo. A cena dura muito tempo, pra no final ela só mostrar que ela pode quebrar a porta e sair dali quando ela quisesse. Isso é muito bom. Mas é aquela história, né? A gata tem 500 anos de vida, mas ela tá entediada, né? Ela, inclusive, fala isso pra eles bem abertamente. Como ela mesma diz, eu gosto de brincar com a minha comida. Em questão de vampiro, esse filme faz muita coisa diferente, né? Cada filme tem seu tipo de vampiro único, que eles escolhem o que vai funcionar, o que não vai funcionar da mitologia geral de vampiro. E no começo tem essa cena clássica de filme de vampiro, né? Que agora é clássica com filmes de vampiro autoconscientes, que os personagens se reúnem e falam o que a gente sabe sobre vampiro, começa a pensar no que eles podem usar. E aí eles vão procurando armas ali, né? Fazem estacas improvisadas. O Kevin Durant é um personagem que é muito religioso, então ele tem um crucifixo. Eles mandam a menina rica ir na cozinha pegar alho. Ela volta com cebola. Mas aí eles tentam usar tudo isso contra a vampira e vão descobrindo que religião não funciona, alho não funciona. Mas Luz do Sol surpreendentemente funciona e funciona agressivamente, porque faz os vampiros explodirem nesse filme. É aquilo, né? O meu filme vai funcionar o que eu quiser. Não, exatamente, funciona. Cara, mas a cena do crucifixo é muito boa. Ela não só não morre com o crucifixo, como ela pega o crucifixo desse tamanho que ele tem no peito e começa a enfiar o crucifixo nele compulsivamente. Ele começa a sangrar, só que o crucifixo é pequenininho. Então o ferimento não é grande o suficiente pra matar ele, até porque o homem é imenso. E ele só fica lá agonizando com um monte de picada de crucifixo. É muito engraçado. Mas a gente também descobre que ela tem habilidades únicas diferentes ali. Ela consegue voar, que é uma coisa que ela usa em uma cena só. E quando ela morde uma pessoa, ela consegue transformar a pessoa em um tipo de escravo vampiro que ela controla mentalmente, uma marionete. E ela acaba fazendo isso com a Catherine Newton em certo momento do filme. Se você é mordido e bebe o sangue do vampiro, você vira vampiro. Se você só é mordido, você vira uma marionete da pessoa. Mas você não falou da principal habilidade da nossa querida vampira. Ela é bailarina. E isso rende algumas das cenas mais interessantes e mais bonitas do filme. Logo no começo, quando a gente ainda não sabe que a menina é completamente virada no giraia, tem umas cenas bem bonitas dela dançando no fundo todo escuro, assim, uma cena belíssima, filmada de cima, maravilhosa. Mas quando a gente descobre que ela é vampira, a parada eleva, assim, a enésima potência. Tem cena dela dançando com o cara decapitado. E essa cena é maravilhosa. Foi, eu acho que minha cena favorita do filme. E é uma característica muito bem aproveitada nos ataques dela também, que tipo, ela tá seguindo os personagens fazendo passos de balé, fazendo uns rodopios no meio do corredor, ela pula no corrimão e vai andando em linha reta até os personagens ali. E isso tudo foi coisa que a própria atriz fez, pelo que eu li, porque a atriz é dançarina também. A sensação que eu tenho é que eles viram aquela cena de Megan que viralizou, dela fazendo a dancinha no corredor, e falaram: nossa, muito boa essa cena. E se a gente fizesse um filme inteiro disso? E falando no balé, tem que falar também da trilha sonora, né? E basicamente o tema que o filme trabalha o tempo todo é o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky, com dois motivos aqui. O primeiro, balé famoso. O
segundo é que o Lago dos Cisnes é... Domínio público. Além de domínio público, ele também foi a música que abriu o Drácula de 31, do Bela Lugosi. Então tem uma relação de leve aí com filmes de vampiro da Universal também que a gente tá revivendo, né? Mas pra mim o melhor momento musical do filme é uma cena que a Abigail tá controlando a Catherine Newton telepaticamente e elas começam a fazer uma dança sincronizada, uma montagem muito boa, com as duas personagens em ambientes diferentes, fazendo a mesma coreografia, ao som de Blood and Tears do Danzig, que eu achei um bom uso de música do Danzig, né? Já que ele vem do Misfits, tem essa coisa relacionada a terror e tudo mais. Eu só acho que faltou uma oportunidade aí deles estarem dançando Elton John, porque no começo do filme, quando eles estão sequestrando a garota, eles colocam o codinome nela de Tiny Dancer. E seria tão mais engraçado se tocasse um Tiny Dancer nessa hora do filme. Eu tô até agora esperando, porque é tão óbvia a piada, gente. Mas às vezes o Elton John só não liberou. Eu ia falar que às vezes o Elton John não tá tão popular com os jovens hoje em dia, mas até aí eu acho que o Danzig também não tá. Esse filme tem uns efeitos bem legais, tem mortes muito boas. A primeira delas, eu acho que uma das mais impactantes, triste, né? É logo do Angus. Mas ele é decapitado. E é um efeito muito maneiro, a cabeça dele é um efeito maneiro. Tem uma cena que a Catherine Newton cai numa piscina de gore com um monte de corpo, que é um dos visuais mais marcantes do filme também. Maneiríssimo. Mas pra mim o melhor momento de efeito é quando o braço da garota explode, obviamente no efeito digital, né, que a vampira coloca o braço no sol sem querer, e a gente vê o braço dela crescendo de volta no cotoco. E eles fazem um plano detalhe ali no braço dela, então você percebe que tem uma coisa sendo empurrada ali de verdade. É muito maneiro, muito bem feito. No final, quando mais personagens começam a virar vampiro, começam a explodir por luz do sol, por estaque e afins, aí já volta numa coisa meio Casamento Sangrento, né? Que é um efeito digital e que é bem, sei lá, meio filme do sci-fi, a galera só explode do nada em uma montanha de sangue, mas que é tão galhofa propositalmente, assim, que eu acho que funciona. E é um pouco daquele humor do grotesco, né? Que todos os personagens ficam encharcados de sangue por conta disso e sempre cria um visual legal. E nisso de humor, o filme acaba colocando muita coisa no roteiro que tá lá só pra fazer piada e não é necessariamente útil. A vampira fala pro Dan Stevens de toda uma passagem secreta que tem na biblioteca que quando ele vai tentar abrir, ele vê que era mentira. Essa passagem secreta não existe. Mas eu vou ser muito sincera com vocês. O que me ganhou no filme foi que eles fizeram uma referência bem explícita, inclusive, ao meu livro favorito, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que eu costumo dizer que é o papai dos Five Strangers. Isso porque o filme tem essa dinâmica daquelas pessoas não estarem ali por acaso. Todos eles foram convocados para aquela missão por um motivo, porque todos eles têm uma ligação com o pai dela, que é o chefe da máfia vampirão lá, que é basicamente a essência de E Não Sobrou Nenhum. Ela ainda faz uma pegadinha com isso, que ela fala, não, se você chegar na biblioteca e puxar o livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, ela dá um risinho assim, aí eu, Mas pior que no final tinha uma passagem secreta no lugar, mas quem abre ela é o Giancarlo Esposito, voltando na outra cena que ele tá no filme. E nessa última cena ele revela que ele também é um vampiro e começa um discurso, né, meio professor enredo. Isso é uma coisa que os personagens fazem bastante nesse filme, eles começam a explicar as coisas do nada. E aí eu achei que o filme fosse tomar um outro rumo inesperado, que ele faz um acordo com o Dan Stevens pra transformar o Dan Stevens em vampiro e os dois irem matar a menina e depois o pai mafioso dela pra eles assumirem os negócios lá do crime. Se esse filme terminasse só, tipo, totalmente rinha de vampiro, ia ser muito bom, mas eles acabam que meio que não seguem isso, né? Porque o Dan Stevens é transformado em vampiro, mas o Dan Stevens imediatamente trai e mata o Giancarlo Esposito, e aí ele vira o vilão final da trama, e aí eu começo a ter um problema com esse final. Porque o que acontece é que a protagonista e a vampira, que era a vilã muito malvada até agora, viram BFFs, amiguinhas, pra tentar matar o vampirão Dan Stevens. E falar que elas já tinham um semi-laço ali desde o começo. Tinham, sim, mas ao mesmo tempo isso tudo parece ser tão obviamente uma atuação da menina, fingindo que é uma menina indefesa e ela só vai matar todo mundo, sabe? No fundo, ela só é uma garotinha com pai ausente que quer ser amada. Ah, mas eu acho isso tão cafona. Eu tava achando ela tão mais legal quando era ela só uma vampira cínica que matava todo mundo e que se foda. E aí no final eles tentam fazer essa coisa cafona de colocar a protagonista como uma figura materna que não existe pra vampira, ao mesmo tempo que a vampira
é meio que a figura do filho da protagonista que ela é muito negligente com ele e largou ele pra trás e nunca viu na cara dele. A vampira tá tentando matar a protagonista o filme todo. Ela é uma personagem vilã o filme todo. E não faz sentido a protagonista ainda nutrir esse carinho por ela até o final pra ficar nessa coisa de ai, somos amigas. E é aquilo, os outros personagens secundários eram todos tão carismáticos e a vampira mata todos eles que a gente gostava, que eu só acho meio escroto no final o filme querer passar ela como ela era só uma herói incompreendida da história, sabe? Eu não acho que fica uma coisa de ai, tadinha, incompreendida. Você acabou de falar isso. Você literalmente acabou de falar que era Não, só... que eu falei que queria- era só uma menininha com o pai ausente querendo amor. Eu falei meio que brincando. Mas é porque o filme não falou brincando, o filme meteu essa de verdade. Cara, a menina é uma assassina. No final, ela só foi gente boa com a mulher porque a mulher ajudou ela, cara. Mas sei lá, mas não me parecia muito do feitio dela deixar a mulher escapar também, sabe? Porque ela tava só traindo todo mundo, matando todo mundo, sendo pilantra com todo mundo o filme todo. Sei lá, me pareceu esquisito esse final. Eu vou te falar que até os créditos rolarem, eu achei que a Melissa Barreira ia morrer, cara. Depois que a Melissa Barreira e a menina matam o Dan Stevens, o pai dela aparece, o vampirão chefe da máfia, e ele só deixa a protagonista ir embora como um favor pra filha. Mas eu gosto dessa participação dele no final. Eles não só deixam a Melissa Barreira fugir, a Abigail faz todo um trabalho de suplicar pela vida da Melissa Barreira. Também achei meio fora do personagem depois disso tudo que aconteceu, né? Mas eu achei legal nesse final que o filme começou como projeto de filha do Drácula, mas não é mencionado o Drácula em momento nenhum, mas tem as dicas, né? Que tem essa coisa de ser uma família antiga, tem essas pinturas medievais, itens medievais no castelo, bem da época do Drácula. E no final fica bastante implícito, porque quando a protagonista chama o cara pelo nome de mafioso dele, ele só responde com: esse é um dos meus nomes, eu tenho vários. Então fica essa coisa, tipo, ok, ele é o Drácula. Não tem muito jeito, né? Sempre que é o vampirão chefe, o vampirão com muitos nomes, sempre é o Drácula. Olha, eu vou te falar, pra mim, Abigail foi um respiro nas estreias de terror que estão tendo esse ano. A gente falou de trecheira com orçamento no vídeo de Godzilla e Kong. Vou além aqui agora. Five Strangers com orçamento. Eu amo essa categoria, eu quero mais, por favor, façam mais. Assim, eu achei que, apesar de ter algumas conveniências de roteiro, de um final meio zoado, a Abigail com certeza foi muito divertido também. Eu gostei demais, eu me envolvi com a trama, eu gostei de todos os personagens. Achei um filme que é muito engraçado e importante, é um engraçado de propósito. É um terror comédia que funciona como as duas coisas. Então, pra mim, a categoria dele no final é muito bom. Muito bom. Certamente um dos melhores do ano até agora. Outra cena que me lembrou muito Casamento Sangrento é o finalzão mesmo, que é a Melissa Barreira saindo da casa, vitoriosa, toda repleta de sangue, assim, tipo, exausta, porém viva. É muito a cena final de Casamento Sangrento da Samara Weaving saindo da casa também, então fica aí esse comparativo. É o Radio Silence fazendo o mesmo filme várias vezes e a gente indo assistir de otário, né?